vídeo. Oi, lindeza. Boa noite. Oi, Aline, Li. Boa noite, amadas. Boa noite. Bem-vindas. Buenas. Oi, Lia. Como vocês estão? Tem gente nova por aí? Boa noite, Regina, tudo bem? Dai. Gente nova aqui. Chegaram pela Ayala, né? Nossa convidada de hoje. Boa noite. Vou botar uma musiquinha mais tranquila pra gente. Enquanto a gente espera a nossa convidada entrar também. Como vocês estão? Quem participou da meditação ontem? Nossa convidada acaba de entrar. Ontem foi bem forte a meditação. E hoje vamos falar sobre o chakra cardíaco, a gente vai falar sobre o espaço do amor. E a gente vai falar de um amor que é muito mais profundo. É um amor muito sublime. E vai ser um prazer ter a Ayala aqui. Bem-vinda, Ayala, vou te convidar. Que a gente já começa a nossa troca aqui, que vai ser incrivelmente rica. Então vamos chamar a Ayala já. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Bem-vinda! Bem, obrigada. Boa Ai, noite. bem-vinda! Boa noite, amada. Gratidão pela presença, gratidão Gratidão. por estar aqui para esse compartilhar de sabedoria, compartilhar de amor, que a gente vai falar sobre o Sim, espaço do amor hoje, né? Abrir o nosso coração mesmo, abrir o nosso cardíaco, né? Já tô até aqui com a pedra do cardíaco, quartzo verde. Então, eu já vou te dar a palavra, vou pedir para você se apresentar um pouco para o pessoal, depois a gente começa nos nossos assuntos mais profundos, mais focados no nosso tema central. tá bom. Gratidão. Gratidão, querida, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho, né? Por abrir esse espaço para tantos diálogos bonitos. Estou bem feliz de estar aqui. Bem, eu sou a Ayala, sou terapeuta, trabalho com psicoterapia junguiana e também com terapias de alinhamento energético, né? Terapia do som, terapia de frequências de brilho, sempre voltada para apoiar, né, nessa busca em cada jornada pessoal, nessa busca por ampliação da consciência, né? No final das contas é tudo sobre isso. Nesse momento que a gente está vivendo, no fim das contas, é o que eu falo muito aqui, né? É sobre esse criar essa nova consciência, né? Que essa transição planetária vem falar sobre essa transição de uma consciência, né? E de uma consciência que fala muito sobre tudo isso que a gente vem falar hoje, né? Então, inclusive, a primeira pergunta que eu tô fazendo para todas as sábias, que a gente já pode emendar nela, que
é um pouco da visão de cada sábia sobre esse momento planetário que a gente está vivendo de transição. E qual é a importância desse despertar, do despertar dessa potência, e a gente está falando do feminino também aqui, né? Do despertar dessa potência feminina, nutridora e acolhedora. Então, pedir para você trazer um pouquinho a sua visão sobre esse momento que a gente está vivendo. Sim, que momento, né? Que virada grandiosa. E, nossa, tenho me sentido, me percebido, né? Cada vez mais mergulhada nisso, e as pessoas que chegam também. E acho que está bem claro que não é qualquer época, não é qualquer transição, né? Então, é uma virada grandiosa mesmo de consciência, né? De despertar de novas percepções sobre a vida, sobre quem somos, né? Como coletivo, como planeta. Então, acho que passa muito por um despertar dessa visão ecológica, né? De que somos um, e de que trabalhando a cada um de nós, a gente está trabalhando o todo, né? Está trabalhando a Terra como um todo. Então, eu vejo assim, vejo como uma grandiosa convocação para uma transformação num nível mais profundo, né? Na forma de ver, na forma de ser no mundo, despertar o que cada um veio ser no mundo, né? E que aí entra com essa conexão mais profunda com a Terra, que é o feminino, com a própria intuição, né? Com acolher, com nutrir, que é tudo sobre a nossa força, a nossa energia feminina nessa transição. Acho que é um pouco É por muito aí. linda essa. E é muito linda tudo isso, ainda mais associado com a ideia do amor, né? Do amor universal, porque a gente começa a falar aqui também do amor. Eu vou trazer um pouquinho da introdução, igual eu estou fazendo todos os dias, do chakra cardíaco, algumas visões um pouco mais, um traduzido, assim, para quem ainda está Sim, começando a se conectar com esse chakra, porque por que a gente traz aqui, né? Para quem não estava aqui antes, por que a gente está trabalhando com a visão dos chakras? Porque somos 8 sábias que têm uma visão enorme, né? E muito ampla sobre tudo isso. Então, como que a gente poderia direcionar esse olhar de cada uma para a gente poder trabalhar várias áreas, as várias áreas da nossa vida? E quando a gente começa a olhar para o nosso corpo energético, nos nossos corpos sutis, a gente começa a perceber que a gente vai entendendo essa energia, a gente vai acabando adquirindo ferramentas para ir trabalhando essa energia também. Então, quando a gente traz clareza sobre o que são os chakras, o que são essas portas energéticas do nosso corpo, quais são as questões que estão por trás de cada um também, a gente começa a ter independência maior para se trabalhar também, a entender, né, de que forma que as questões vão se traduzindo na nossa vida também, esses desequilíbrios ou essa harmonia, né? Então, eu vou trazer aqui já essa pequena introdução do chakra cardíaco, que também é chamado de Anahata, na yoga. E ele é o centro desse amor incondicional, desse amor universal, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? A Yala trabalha com a terapia de frequências de brilho, que é puro amor, e ela vai explicar um pouquinho mais, que pode ser um pouco novo até para muita gente. Mas é a integração do espiritual e do mental também, né? O nosso chakra cardíaco, ele fica realmente na ponte entre os chakras inferiores, que trabalham mais as questões de poder pessoal, de empoderamento, e as questões sutis que estão trabalhando aqui nesses chakras superiores, né? Que fazem realmente a nossa conexão com esse plano espiritual. Então, o chakra, ele é realmente, o cardíaco, ele é uma ponte, né? Que vai fazer essa conexão também. Ele também trabalha o perdão, a compaixão. Então, quando a gente vai trabalhando o perdão, a compaixão, por a gente mesma também, em primeiro lugar, a gente vai ampliando e equilibrando, harmonizando o nosso chakra cardíaco. Trabalha a questão da aceitação, da paz, conexão com a beleza, né? Com o amor singular também, aquele amor puro,
que a gente vê ainda um pouco de dificuldade nessa matrix aí do 3D, da gente poder introduzir esse amor, que é um amor puro, um amor por tudo, né? Esse amor planetário. E também é importante falar os desequilíbrios desse chakra, né? Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo de ansiedade hoje, síndrome de pânico, palpitação, achar que o amor demonstra trocas de expectativas, né? Então, se perdendo realmente o que é o sublime desse amor, né? O que é o amor puro de dar e receber. Então, esses desequilíbrios, essas ansiedades, elas também estão muito relacionadas a um chakra cardíaco em desequilíbrio, né? Essa repressão do amor, e também fala muito da nossa sociedade, né? O quanto que a gente vê esse amor sendo reprimido também em várias esferas, e a gente está vindo muitas vezes para romper esse padrão e começar a entender um pouco mais desse amor mais sublime. Vou pedir para ela já começar a falar também dessa visão do amor aí pelas frequências de brilho e pela terapia do som, pela sua terapia. Fica à vontade. Sim, é esse dar e receber, né, que você fala aí, acho que que traduz muito bem o que é o chakra cardíaco, o que é esse espaço do coração, né? Envolve o trocar e aí envolve esse essa autoestima para que se possa ter estima pelo outro, né? Então, Uhum. primeiro eu preciso saber quem eu sou, ter amor por mim mesma, ter amor por quem eu sou, por quem eu vim ser, para depois conseguir partilhar desse amor, né? Dessa autoestima. Então, acho que passa muito por isso mesmo, por esse dar e receber, por partilhar quem você veio ser no mundo, né? No final das contas, acho que o chakra do coração é muito sobre isso. Esse espaço do coração que não é só o chakra, né? O coração, ele é, já puxando para a visão das frequências de brilho, mas conectado a esse espaço do chakra do coração, nós temos um verdadeiro portal, né, para um outro espaço multidimensional, para uma outra dimensão Uhum. em que nós existimos também, além dessa, né? E que o trabalho nesse momento está sendo conseguir se alinhar cada vez mais com esse outro espaço, com quem nós somos em um outro nível dimensional, em um outro nível de energia, porque tudo é energia, né, Isa, no final das contas. Uhum. Desde essas outras dimensões de energia e de existência até o nível do corpo, o nível celular, né? Então, o que muda são os níveis dessa energia, os níveis de vibração, né? E aí é isso que tem a ver com as frequências, é como se fossem como no rádio, né? Que você vai sintonizando com diferentes canais, diferentes frequências, então é um pouco isso. E aí nós estamos vivenciando esse banho, esse verdadeiro banho, em termos de planeta mesmo. O banho de um outro nível de Uhum. frequência, de uma frequência mais acelerada, que são as frequências mais altas. As frequências mais altas vibram mais rápido, né? Então, isso Uhum. está vindo até o nível celular, o nível do corpo mesmo. A gente está sentindo. São os mais variados sintomas, né, dessa conexão, desse realinhamento, e passa pela ansiedade, sim, né? Não generalizando, então é um tema delicado, né? Para ser visto com cuidado, são muitas coisas conectadas com esse sintoma, com esse sofrimento através da ansiedade, mas passa muito por isso, né? A ansiedade, ela precede o novo. Uhum. Então, quando algo novo se avizinha, né, e eu não consegui me mover ainda para esse outro território, para esse novo lugar, então chega a ansiedade, né? E aí vem muito a taquicardia, né? Quer dizer, o Uhum. ritmo do coração acelerado, convidando ali para um movimento que eu não sei ainda qual é, mas eu sei que eu preciso fazer. Então,
tocando nesse ponto aí da ansiedade, eu acho importante porque é um período em que todos estão muito ansiosos agora, né? Uhum. Em primeiro lugar, conseguir se acolher nisso, né? Não se julgar ou não condenar esse lugar, que é uma travessia, é necessário passar, né? Uhum. Então, é se acolher nesse lugar, conseguir ter paciência, né, para conversar com essa ansiedade, entender o que ela vem dizer, que mensagem isso vem trazer, em termos de um movimento novo que a vida está pedindo. Né? Uhum. Então, essa questão das frequências, de todo mundo, de nós estarmos tendo acesso a um novo nível de frequências nesse momento, tem também relação com o sintoma da ansiedade. Porque aí entra o tema dos níveis dimensionais, né? De outras Uhum. dimensões em que nós existimos para poder chegar melhor em frequências de brilho. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Que são esses canais que nós vamos nos sintonizando, né? E aí, como sintonizar com isso? Através do coração. Né? Uhum. Então, é como se o coração, o coração é um verdadeiro portal multidimensional para permitir esse alinhamento com esse outro lugar, com essa outra região, com essas novas frequências, né? E aí que entra o trabalho com as frequências, para ajudar nesse alinhamento, né? Com esse outro lugar em nós, com uma nova energia, com a energia mais sutil de nós mesmos, que está entrando em contato, mas que é difícil entender a linguagem, né, disso. Então, a terapia do som, que é um trabalho com os instrumentos sagrados, né, com as taças tibetanas, tambores, chocalhos, a voz também, trabalha colocando a pessoa em contato com essas frequências mais elevadas, que são Uhum. frequências, portanto, menos densas, então elas trazem mais saúde, mais equilíbrio. E em contato com isso, a gente vai entrando em ressonância, vai se alinhando e vai se harmonizando. Né? E aí temos também o trabalho com as frequências de brilho, que é um trabalho num nível mais profundo, que é um trabalho de realinhamento energético, então trabalha ativando 240 portais energéticos, né, no corpo, através de toques, né, de leves pancadinhas no corpo. No caso, nesse momento, as sessões estão sendo exclusivamente à distância e que Uhum. alcançam o mesmo resultado da terapia presencial, da sessão presencial, né? E que atua exatamente com a ativação do coração sagrado, né? Desse espaço multidimensional, cuja entrada se dá por esse lugar do coração, né? E Uhum. aí vai dando acesso a essa outra energia mais sutil. Então, um pouco por aí, mas você pensou em trazer mais questões para a gente ir afinando, senão vou falando aqui sem parar, né? Não, tá ótimo. Você tá entrando nos assuntos que era a ideia da gente ir entrando mesmo, de falando, porque eu falo muito sobre a ideia das ferramentas que estão disponíveis, né? E que a gente está trazendo aqui nesse workshop também a oportunidade de conhecer essas ferramentas, né? Porque eu falo que as ferramentas, quando a gente conhece, quando a gente consegue acessar, né, esse lugar que é possível acessar, né, a gente tem uma certa independência maior para a gente poder ir lidando com o nosso processo. Então, assim, não é estar sozinho, porque é isso que você falou, as terapias, elas estão aqui para nos apoiar também, né? Então, se você está sentindo alguma coisa que você precisa de ajuda, busca o apoio. E a ideia aqui é compartilhar o que tem aí para você poder começar a buscar o apoio. Então, assim, muitas pessoas chegam aqui por causa dessa questão
É o que você falou, a ansiedade é delicada, porque tem mil coisas que vão estar gerando a ansiedade, né? Mas saber também que a ansiedade pode ser também o fruto dessa excitação, de ter algo novo à vista, e eu tô lidando com a ansiedade de uma forma que a gente já lidava antes e que pode ser vista de outra forma também, né? Quanto da ansiedade não é excitação pelo novo que está chegando, que a gente dá de frente com algo novo e dá aquela ansiedade por algo novo, pelo desconhecido, né? A gente teme o desconhecido. E aí, fizeram até uma pergunta bem legal aqui. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses 240 portais? Que eu acredito também que a terapia de frequências de brilho vem para a gente começar a entender melhor a ferramenta do nosso corpo. Porque o nosso corpo é uma incrível e completa e inteira ferramenta, né? Então, a frequência de brilho é legal ver, olhar para isso como esses portais que já existem no nosso corpo e que fazem essa conexão. Então, você fala mais um pouquinho? Uhum. Sim. E aí, Lucas, bem-vindo, boa noite. Obrigada pela pergunta. Regina, boa noite. Bem, muitas coisas me chegam aqui para falar, né, sobre isso. Primeiro, acho que um ponto importante antes de entrar aí na pergunta do pessoal, nas perguntas, isso que você fala do receio, né, de que vai chegando algo novo, e existe um medo aí sobre soltar o velho para adentrar nesse novo, né? Uhum. E esse medo é do ego, esse medo é da mente, né? Então nós buscamos naturalmente ficar no lugar do conhecido, do cômodo, né? Do que eu tenho controle sobre. E aí, enquanto não é possível soltar, né, para se entregar para algo que não se sabe bem o que é, quer dizer, eu não tenho um entendimento intelectual ou racional disso, mas eu vou estar aberto para receber e assimilar, né, uma energia ali, uma informação por um outro canal que não é o da mente. Então a mente entra em pânico, a mente entra em confusão quando tenta acompanhar algo que não é do campo da mente. E quando nós falamos sobre esse alinhamento com essa grade eletromagnética, né, da Terra, quer dizer, um outro nível ali de percepção de energia que está sendo ancorado para nós e que nós precisamos nos alinhar a isso, porque estamos nesse momento humano, né, de ampliação da consciência. Então, quando isso surge, a mente tenta fazer isso, tenta ir junto, tenta acompanhar. E não dá muito Uhum. certo, né? Porque o canal não é a mente, o canal é o coração, né? É Uhum. um outro lugar de receber a informação e a energia. Então, você fala, por exemplo, é importante se inteirar das ferramentas, conhecer as possibilidades, conhecer os caminhos. Sim, sim, isso é importante, né? Que passa pelo caminho da mente na busca Uhum. por caminhos, né? Mas se o caminho escolhido é algum caminho ou terapia vinculado ao coração, então a linha e o caminho, o percurso não é muito sobre compreender, Uhum. não é sobre buscar informação, não é sobre ler. Então não passe pelo intelecto, não passe pelo racional. É um caminho de se abrir e receber outros níveis de frequências. Por isso que o trabalho Uhum. da terapia do som, né, alcança isso, por exemplo, assim como as frequências também. Mas eu vou me deitar lá, eu não tenho que ter ali um raciocínio, um entendimento de como aquilo vai funcionar. Eu vou receber, né, aquelas ondas, aquelas Uhum. vibrações e aquelas frequências vão realinhar, né, reajustar, reharmonizar os centros de energia. E a mente não precisou acompanhar.
Então, Uhum. para chegar então agora nas perguntas, né? Quando chegam as perguntas, como fazer isso? O que é aquilo? O que são os portais? Como eu faço para harmonizar o chakra? Quer dizer, é um caminho da mente, né, desesperada para saber, me fala o que é, me fala como eu vou, me fala. E é difícil mesmo a gente sair desse esquema, né? Sair desse esquema mental. Então, mas tentando aliviar um pouco as mentes, os portais, 240, cerca de 240 portais, né? Bom, são pontos de ativação de energia, desde o topo da cabeça até o dedão do pé, e em cada sessão vai ter uma combinação única de quais são os pontos que vão ser ativados no trabalho para aquela pessoa em particular naquele momento, né? E isso acontece no momento anterior à sessão, em que é feito um mapeamento desses pontos de maneira intuitiva, né? Então é bom falar, já que é novo para muitas pessoas, que o trabalho com frequências de brilho é um trabalho canalizado. Uhum. É um trabalho canalizado pela australiana Christine Day a partir dos pleiadianos. Então Uhum. envolve também uma linha, né, de compreensão espiritual, de alinhamento energético por uma via espiritual. A partir dos pleiadianos, em um trabalho de quinta, sexta dimensão, em que nós não conseguimos alcançar e compreender a partir do que é comum na terceira dimensão, que é justamente o racional e por aí vai. Uhum. Então, nós temos os pontos, nós ativamos os pontos a partir de um mapeamento prévio que é feito de maneira guiada, de maneira intuitiva, e o terapeuta não sabe muito bem, não é uma escolha do terapeuta quais são os pontos e onde aquilo vai atuar, né? Porque nós somos apenas canal para um trabalho que é superior. E aí, cada ponto, esse conjunto de pontos, né, a cada sessão, vai trabalhar o ser de maneira integral também. Então, posso ter uma sessão com pontos na cabeça e no coração, mas a pessoa vai sentir a perna, vai sentir, né, que ativou uma outra região. Então, não tem uma conexão exata entre os pontos que serão ativados e aquele lugar físico do ponto, né? Uhum. E no mais, nós realizamos o trabalho, fazemos a ativação energética e não compreendemos também, né, ao pé da letra ou no nível racional, o que é que está sendo trabalhado. Cada pessoa que vai sentir, né? E vai poder integrar a energia recebida. Os pontos vão sendo Uhum. ativados, é como se fossem portas mesmo que vão sendo abertas para que uma outra energia da própria pessoa, uma energia mais sutil, ancore nela, que ela possa integrar essa sua própria energia em uma frequência mais elevada, né? Uma energia mais Uhum. sutil. Mas é tudo muito difícil para a mente, porque nós queremos compreender, entender, né? E isso não é possível. O que é possível é abrir, e nós estamos aprendendo ainda como fazer isso, né, Isa? Uhum. É isso que eu ia Aprendendo a falar agora. sair do pensamento, do buscar, do entender, do ler, do compreender, para se conectar Eu através de um senti. outro lugar. E que isso envolve, sim, intuição também, por exemplo, né? Uhum. Mas só vivenciando, eu fiquei com esse desafio também, né? Para trazer aqui para a live. Quer dizer, é um chakra e um espaço que não é sobre o pensar, sobre o racionalizar, mas nós vamos ter que Uhum. conversar sobre isso, né? Então tem, de Uhum. certa forma, uma organização mental aqui, mas só vivenciando uma sessão da terapia do som ou uma sessão de frequências de brilho,
para poder viver esse outro lugar de conexão que não é pela compreensão mental. Então. E o que você falou é muito interessante, né? Que o chakra, esse espaço do coração e as ferramentas que começam a trabalhar com esses chakras superiores, elas começam a ser algo mais sutil mesmo, né? O que você falou. E sobre a mente que quer tentar entender tudo e traduzir, porque estamos numa sociedade que é muito mental, então a gente também vai trazendo isso daí inconsciente, né? De querer entender e de achar que eu vou estudar aquilo e eu vou me apropriar daquilo e aquilo dali é o caminho. E a gente fala muito aqui no Conectar, né? Que a gente compartilha ferramentas porque eu acho que também a gente está nesse processo de desapegar do que é mental e começar a introduzir o sentido. E o sentido ainda é um espaço que traz um pouco de ansiedade de querer chegar a um objetivo, porque a mente quer chegar a um objetivo. E o sentir, ele não tem um objetivo final. O sentir é você estar em presença naquilo que você está fazendo. É você estar, né? O estado de presença já é uma forma de você trabalhar o seu chakra cardíaco, de você trabalhar a harmonia do amor interno, né? Porque você está em presença, contemplando a vida. Então, esse chakra, trabalhar o coração, passa a ser um lugar de sentir, de se entregar para as experiências também, né? De se entregar para o que a vida te apresenta e receber de coração aberto qualquer coisa que chegar também, né? É esse lugar de paz e tranquilidade também, né? Sim, é um super desafio, né? Porque é preciso abrir mão Uhum. do controle. E aí, às vezes, vem como sintoma a ansiedade nesse sentido, né? Algo novo está se Uhum. apresentando, seja um caminho novo, seja uma nova energia, né? Sua própria que está se apresentando. E quanto mais se tenta controlar isso, né? Mais o corpo vai trazer ali uma reação. Por exemplo, a ansiedade. Porque não dá conta, é Uhum. preciso abrir mão desse controle e encontrar uma outra via, Uhum. um outro caminho para se alinhar com isso, né? Se sobrar um tempinho no final, a gente pode fazer um exercício que é o da respiração consciente, e usando um pouco do som também, para fazer jus, né, a tudo isso que a gente está falando, tentar colocar Acho em contato, maravilhoso. né, em contato com esse outro lugar de conexão, de abertura. O coração Uhum. também fala sobre expansão, né? Uhum. Olha que bonito, né? Uma jornada nossa, planetária, humanitária, de ampliação da consciência. E o coração fala sobre expansão, sobre Uhum. expandir, sobre ir a outros lugares de percepção, né? E isso é muito difícil de trazer aqui pelo tempo e pela, enfim, pela complexidade, né, que é fazer entender o que é tudo isso. Mas é um outro lugar de Pois é. percepção, então assim, eu mesma passei por isso, né, para poder entender, e chegam muitas pessoas passando por esses sintomas que envolvem E, uma outra percepção, né? Sobre o próprio corpo, sobre a vida, sobre as estruturas dentro e fora que estão desmoronando, muita coisa perdendo sentido, uhum. mas é perdendo sentido para a mente e para o ego. Tem um outro espaço Uhum. nosso, um outro lugar, uma outra energia que, pelo contrário, está vendo muito sentido em toda essa crise, em Uhum. toda essa desconstrução. Só que aí vem o Uhum. desafio de soltar o que nós sempre fomos para poder adentrar esse novo lugar, né? Aceitar essa falta de controle. E a mente vai. A mente fica tentando buscar o controle de qualquer forma, né? A gente vai fazer sim esse exercício, a gente vai arrumar o tempo aqui, mas é por isso que eu queria falar também sobre
as meditações que a gente está fazendo junto com cada aula com sábia, né? Por que a meditação? Por isso mesmo, porque o nosso racional pode captar quantas informações forem. Quando a gente leva para o sentido, quando a gente leva para o nosso corpo recebendo tudo aquilo, recebendo a energia, recebendo os símbolos, né? A gente recebe essas mensagens de outra forma. Quando a gente trabalha a energia realmente, a gente sai do nosso racional e leva para o sentido. Então, por isso que esse workshop foi desenvolvido, foi desenhado junto com as meditações no dia seguinte também, das lives com as sábias. Porque vamos partir para esse campo do sentido, porque senão é isso, quando a gente chega, é muito simples a gente começar a nossa mente capital, que são os chakras os chakras inferiores, por mais que também passe pelo sentido, mas está bem próximo da gente, né? Está próximo do que a gente trabalha, do que a nossa mente é capaz de absorver. Quando a gente chega no chakra cardíaco, que é realmente a ponte para o mais sutil, a gente começa a entrar num campo mais subjetivo, onde o sentir é imprescindível, porque é sobre o sentir. E é sobre a experiência do dia a dia, né? Aceitar abrir mão do controle, aceitar, receber a experiência que o universo e que tudo está te entregando, né? Porque a gente está passando, todo dia é uma nova oportunidade de mudar, todo dia é uma nova oportunidade de sentir, de se entregar para essa experiência também. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse exercício? Que eu acho que a gente já pode, se você quiser. Na sua fala eu fiquei pensando aqui, né, para complementar, Uhum. com isso que a gente já vem construindo da mente, que quer controlar, que quer trazer informação. Então, falar sobre esse espaço do coração e os trabalhos com esse campo, né, do espaço sagrado do coração, não é sobre trazer, é sobre tirar. Né? Uhum. Sobre retirar véus, retirar informações que confundem mais do que somam, do que ajudam, né? Ou às vezes apegos, né, a certas crenças, a certos esquemas mentais ou de pensamento. Quanto mais se tira, mais se alinha com o coração. Uhum. E aí vem algo muito importante, que é o silêncio, a importância do silêncio, para poder se alinhar com esse espaço do coração. E que inclusive tem muito a ver com o som, com a terapia do som, né? Porque todo som, ele é precedido pelo silêncio. E aí isso entra num lugar muito profundo, porque o coração também é som. Se você para e silencia, você vai ouvir o som, né, das batidas do coração, do ritmo do coração. Então, o nosso som no mundo é o pulsar da própria vida, né? Fala sobre movimento. Só que tudo isso, para se alinhar com isso, eu preciso estar em silêncio. E é muito sobre um silêncio mental, né? De me afastar ou conseguir dissolver um pouco esse ruído da mente para poder aos poucos ir aprendendo a pisar no outro lugar, no outro território ali de percepção, de conexão, de escuta do que está acontecendo no corpo, na vida, né? E isso tem sido bem difícil para todo mundo, porque nós não fomos ensinados, não fomos educados a silenciar e a ouvir, muito pelo contrário. Então, acho que essa imagem é boa. Não é sobre trazer, é sobre retirar. Uhum. E a meditação Excelente. ajuda muito nisso, né? É um caminho muito de conexão, né? De alinhamento com esse espaço. Você vai trabalhando esse ruído mental. Né? Uhum.
Porque é interessante quando você fala do silêncio, né? E muita gente tem ideia assim, ah, mas a meditação, eu não consigo ficar em silêncio. Mas também a meditação, o ficar em silêncio também é um processo e que não é do mental. O não conseguir ficar em silêncio, quem não consegue é a mente, né? E esse é exatamente o exercício. É você começar a desassociar o que é o pensamento do que é o verdadeiro silêncio, né? De você estar em paz ali com você e conseguir se desprender daquilo que está sendo falado para você, os ruídos mentais, né? Cara, não sei vocês, mas tipo assim, a gente só foi falar sobre o silêncio. Aqui parece que fez assim, ó, deu uma baixada, assim, porque a energia começa a ser muito mais sutil também de trabalhar com esse Sim, silêncio. sim, sim. Uhum. Quer falar sobre esse exercício que você estava querendo propor? Então, temos quanto tempo aí? 20 minutos. 20 minutos. Tá. Eu acho que é uma proposta boa para conseguir trazer um pouco para o nível da experiência, isso que a gente está falando aqui, né? Que é o silenciar, entrar em contato com o espaço do coração, com esse som, né? Emanar também os sons é uma forma de se alinhar e entrar em contato. É até uma forma de meditar, né? Então, para quem tem essa dificuldade de também ficar o tempo todo em silêncio, talvez começar em silêncio e depois emitir sons, né? Os sons vocais, os sons de cada vogal atuam, né, no realinhamento dos nossos centros de energia também. Então, o exercício é um pouco nesse sentido. Vamos fazer rapidinho? Total, vambora. Todo mundo ansioso aqui. É sobre não ansiedade, gente. Vamos ficar em paz. Sim. Então, um pouco da energética também que é trabalhada. Bom, vou usar, então, já que está aqui na mão, deixei aqui a taça tibetana, né? Que é um instrumento sagrado, que traz frequências elevadas de harmonização, de realinhamento, mas também na proposta da energética das frequências de brilho, que é usar a respiração consciente, né? Como se chama em frequências de brilho, que é uma respiração pela boca. Então, inspira e expira pela boca, tá? Então, vamos lá. Para quem está aqui junto, vamos então ajustar o corpo, alinhar um pouco o corpo, relaxar, trazer presença. Vamos entrar em contato um pouco com o silêncio. Toma uma respiração profunda. Coloca as mãos no espaço do chakra cardíaco. Leva a atenção para o contato das suas mãos com o coração. Escuta o som do coração, o ritmo das batidas do seu coração. Vamos inspirar e expirar pela boca. Se você puder soltar o som na medida em que respira, tira um pouco a atenção de que isso é uma live, leva a presença para o seu corpo, para esse momento. Fica na sua própria presença. Segue respirando, inspira e expira pela boca.
Se puder, solta o som junto com a expiração. E a cada expiração, você vai soltando. Não é preciso saber o que se está soltando. Apenas se permita soltar. Volta a atenção ao coração, às batidas, ao ritmo. Segue respirando. Inspira e expira pela boca. Permita soltar. Nós vamos juntos, na medida da expiração, soltar o som da vogal A. Nos conecta com esse espaço, chakra cardíaco, com a energia do amor. Segue conectado ao coração. Vamos inspirar e expirar na vogal A. Perceba o incômodo da mente que ainda não consegue se ajustar, se alinhar, que se questiona, e acolha isso. Mais uma vez a vogal A, sentindo a vibração nesse espaço do chakra cardíaco, colocando a intenção de soltar. Escuta o silêncio. Caminhe um pouco mais para esse espaço do coração. Inspirando e expirando pela boca. Vai se conectando com os sons.
Toma mais uma respiração profunda, inspirando e expirando pela boca. Pode relaxar as suas mãos. Integra um pouco esse som no silêncio. Volta a atenção para o corpo, para essa troca. Nós vamos voltando um pouco mais para a mente. Podemos abrir os olhos. E retomando o nosso foco, nossa atenção aqui. Foi uma pequena experiência, um pequeno experimento, só para sentir um pouco na prática o que é essa ideia de sair do mental, para poder entrar em sintonia com outras frequências. Uhum. Aqui no caso, através da terapia do som com a taça, através da respiração consciente. Para quem faz meditação, é legal tentar, né, meditar com essa respiração e ver se vai te conectar, colocar a mão no coração, inspirar e expirar pela boca e ficar nisso por uns 15, 20 minutos. E aí você vai perceber aos poucos uma diminuição da atividade mental, né, para ir entrando em contato com esse silêncio, que na verdade traz bastante informação, mas de um outro lugar. Informação sentida. Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. E é realmente só uma amostrinha e já dá para perceber como que a vibração interna mexe, né? Sim. E como que o som da taça... Eu lembro uma vez você falando que os sons, eles também fazem a limpeza, eles mexem com energia, né? Então sentir, a gente já fiz uma experiência com a Ayala, que era com frequências de brilho e terapia do som, e como que a taça tibetana parecia que, porque vibra, nosso corpo é água, né? Então só da gente pensar que o som vibra a água do nosso corpo. Uhum. Sim, são ondas que vibram numa outra frequência, menos densa. E aí as questões densas que estão no nosso corpo vão se entrando em ressonância, né, como nós falamos, vão se alinhando com essas ondas, com essa outra vibração e vão entrando nesse outro estado de harmonia, que é um outro estado de consciência também, de percepção, né? Acompanhem lá, ou quem quiser, não sei, pegar o contato aí para ficar a par, mas em breve vou estar com novidades sobre isso, para trabalhar mesmo à distância, conseguir levar um pouco dessas frequências, né? Terapia do som, frequências de brilho. Então acompanhem por lá e em breve eu divulgo o que vem por aí. Mana, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer demais, demais, demais por essa experiência, Gratidão. porque é isso, falar do cardíaco é sentir, trazer para o campo do sentido. Então foi muito especial mesmo. Gratidão por todo saber aqui compartilhado e pela experiência. Tenho certeza que todo mundo sentiu muito, assim, tô falando por mim, porque eu tava... Nossa, entrei... É isso, um momento que é sublime e que tira a gente, às vezes, de um estado acelerado do mental, né? Então, pratiquem esse exercício de entrar nessa energia mais sutil, de entrar, descobrir dentro, né, essa energia
sublime, porque nós somos essa energia também. É o que a Yala falou no começo, nós estamos em muitas dimensões, então a gente está nessa dimensão mais sutil também. E não é com a mente que a gente alcança, né? Uhum. A É mente, ela com... caminha conosco, né? Não tem como abrir mão disso. Mas é muito sobre retirar alguns véus da mente e recordar quem realmente somos, Mágico. né? Gratidão, Ana. Grata. Olha, amanhã, vou só puxar já para amanhã que a gente tem essa meditação. Quem esteve aqui presente, a gente vai continuar nesse campo do sentido. Então, se vocês quiserem participar mais experiências com o sentir, essa é a proposta de amanhã também. Chama Desaguar do Coração. Então, a gente vai trabalhar com as nossas águas internas e justamente com esse desapegar, né? Soltar, deixar fluir tudo isso que acaba prendendo a gente no não, no denso, né? No não sutil. Então, vamos praticar esse exercício de desapegar também. Sim. Uhum. Gratidão. Tá Gratidão. travando um pouquinho, eu não Isso. sei se você tá. Muito bom compartilhar um Gratidão, pouco com você, com gratidão. vocês. E tô por aqui. Foi É muito mágico. isso, né? Não sei, acho que vai cair aí, mas é sobre recordar quem somos. É tudo sobre isso. Estar em silêncio para poder se alinhar com quem realmente somos, com o que viemos ser, com o que viemos fazer, né? E aí Uhum. essas ferramentas nos ajudam com isso. A meditação nos ajuda com isso Maravilhoso. e principalmente estar aberto e buscar, né? Que é quando a coisa acontece. Quando a gente se torna Grata. buscadora, as portas se abrem, né? Sim, exatamente. Gente, muita gratidão, todo mundo que esteve aqui presente, gratidão quem está aqui presente desde o primeiro, gratidão quem entrou hoje, quem veio pela Ayala, seja muito bem-vinda. Mana, muita, muita, muita gratidão mais uma vez, estamos juntas aí conectadas. Em Sim, breve a gente faz outra troca também. sim. Um Beijo beijo, grande, grata a todos. beijo, gente, gratos, boa noite. Boa noite.